As câmaras são herméticas. O oxigênio é mantido nos níveis mais baixos possíveis. O vácuo é parcial lá dentro. Só uns poucos dias com isso eu teria terminado o meu livro e vendido... Estudar um documento antigo nos permite, às vezes, mudar a forma como vemos a história e seus personagens. Mas isso só é possível quando preservamos este patrimônio. Il diagrama veritatis. Diagrama da verdade. Conheço sobre o diálogo e o discurso. Galileu falou de suas teorias sobre a Terra girar em torno do Sol. Essa é a verdade, não o que o Vaticano fez com que ele escrevesse. O filme Anjos e Demônios é uma ficção, mas mostra o cuidado do Vaticano com obras antigas como as do cientista Galileu Galilei. Ele viveu no século XVII, mesma época em que foram escritos os documentos da Fundação de Curitiba, que estão reunidos no livro tombo da Câmara Municipal. Mas apesar da diferença de recursos tecnológicos, por aqui a preocupação em preservar a história não é diferente. O livro tombo é a publicação mais antiga sobre a história da cidade e possui registros originais. Está na Casa da Memória em um ambiente climatizado próprio para a conservação de documentos históricos. Agora ele permanecerá disponível para consultas no site do Legislativo, por conta de uma parceria com a Fundação Cultural de Curitiba. É uma documentação muito interessante e importante para a história de Curitiba. Claro que ele teve muitas outras publicações, né, como a genealogia paranaense e tudo mais, mas a grande contribuição foi ter preservado, né, o conteúdo de toda essa documentação antiga. Aos poucos, os 172 manuscritos que estão na Biblioteca da Câmara devem ser transferidos para o mesmo espaço, digitalizados e disponibilizados no endereço virtual. Eles abordam desde as primeiras providências para a formação da cidade até regras e costumes de diferentes épocas. Na Casa da Memória, outros documentos, como a planta do anexo da Catedral de Curitiba de 1948, permanecem em segurança. Tocar nessas relíquias só é permitido com luvas e máscara. O acervo fica na Reserva Técnica de Obras Raras, que não é aberta ao público, mas versões digitais podem ser fornecidas. Nem tudo o que é oferecido à Casa da Memória fica neste espaço. As doações passam por uma comissão que vai avaliar a relevância dos materiais. Documentos que de repente são repetitivos, por exemplo, fotografias, várias fotografias da mesma época e que não acrescentam, né, alguma informação histórica. Aí esse material passa pelo setor de conservação, que tem esse objetivo aí de perpetuar a vida desse acervo o máximo possível. Então a gente faz uma higienização, né, a gente tira qualquer clipes, grampo, parte metálica dele, e a gente faz uma higienização na mesa de sucção com uma trincha própria, planifica quando é necessário e acondiciona aí num papel assim livre de ácido para poder incorporá-lo aí na reserva técnica na área de guarda. Cada vez mais aparecem no mercado editorial livros desmistificando a história como nos foi contada. E desenhar uma imagem mais fiel do passado depende de fontes originais, garante a escritora e historiadora Mary Del Priore, autora de livros como Histórias da Gente Brasileira e Documentos Históricos do Brasil. É importante, gente, que o poder público guarde documentos originais. Não é só importante, é absolutamente fundamental. A história do nosso país depende justamente de que o poder público tenha consciência de que a análise do nosso passado, dos nossos problemas e as soluções que virão estão justamente nesses velhos documentos. Escreve isso enquanto eu dito. Desculpa, professor, não dá tempo.